Nascido em Paris no dia 1º de outubro de 1942, Jean-Pierre Alain Jabouille se formou engenheiro mecânico, o que lhe seria de muita utilidade durante toda a sua carreira nas mais diferentes categorias. Filho de um arquiteto, fez sua estreia no esporte motor em 66, na primeira temporada da Copa Renault da França, que usou um Gordini 8 até 70. Na categoria, ele mesmo fazia a preparação de seu carro, contando com a ajuda de Jacques Laffite, que se tornaria seu grande amigo dentro do esporte. No mesmo ano, também já havia disputado os 1000 km de Paris e de Monza. Terça-feira, 1º de outubro de 2024, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Vilela e hoje é dia de relembrar mais um grande nome da história, hoje é dia de Personagem de Terça. Antes de começar, o pedido de sempre, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso tudo ajuda muito a gente. Sua estreia nos monopostos foi em 67, na Fórmula 3 local. Além de piloto, como sempre, era também o responsável pela preparação do próprio carro. Acabou vice-campeão em 68, atrás de François Cevert. No mesmo ano, fez sua estreia nas 24 horas de Le Mans, pilotando um Alpine A220 em dupla com Jean Guichet. Foi essa experiência com a marca que o fez ser contratado em 69 para colaborar no desenvolvimento do Fórmula 2 e com os protótipos do Mundial de Marcas, nos quais a Alpine também estava envolvida. Participou dos 1000 km de Monza e novamente em Le Mans, tendo Patrick Depailler ao seu lado, mas ficou pelas bandas de Dieppe só por um ano. Em 70, ele foi para a Fórmula 2, pilotar o Pygmée MDB-15 e só conseguiu 2 míseros pontos com o 8º lugar em Enna-Pergusa. Seu melhor resultado no ano foi um segundo lugar nos 1000 km de Paris, em dupla com José Maria Roncadella, numa Ferrari 512 da escuderia Monruic. Em 71, ele tentou correr na Fórmula 2, mas acabou desclassificado em 3 das 4 tentativas de correr com o Tecno TF71. Então focou sua temporada em participar do Europeu de Protótipos, para modelos de 2 litros com o Lola T212. Acabou vencendo a etapa de Paul Ricard, ao lado de Helmut Marko. Nos 2 anos seguintes, Jabouille retornou para a Fórmula 2, mas seguiu colecionando decepções. Em ambos os anos, guiando pela Elf Combs Racing, o máximo que conseguiu foi um segundo lugar em Mantorp Park, na Suécia. Pelo menos em 73, enfim, foi ao pódio nas 24 horas de Le Mans, fazendo dupla com Jean-Pierre Jossot. Aí em 74 veio o convite diretamente da Renault para pilotar o Alpine A441 no Europeu de Protótipos. Terminou o ano com 3 vitórias em Nogaro, Misano e Jarama, o que fez da montadora a campeã dos construtores. Em Le Mans, foi de novo terceiro, dessa vez ao lado de François Migaud. Além dos protótipos, Jean-Pierre disputou de novo a Fórmula 2, mas desta vez os resultados foram bem melhores, incluindo a sua primeira vitória em Hockenheim, o que lhe ajudou a conseguir ao final daquele ano o 4º lugar na tabela. Logo depois da vitória, ele começou a ser lembrado pelo mundo da Fórmula 1. O primeiro a lhe dar uma chance foi Frank Williams, então dono da Iso Marlboro. A tentativa mal sucedida foi no GP da França, em Dijon-Prenois. Logo depois, com a saída de José Carlos Paty da Surtees, sobrou um cockpit e John Surtees o chamou para tentar a sorte no GP da Áustria, mas não se classificou de novo. Mas naquela altura, Jabouille já era um piloto respeitado e de boa reputação, principalmente em seu país natal. Para 75, ele seguiu na dupla jornada entre o WSC e a Fórmula 2, e a coleção de pódios e vitórias aumentou. Nos protótipos com o A441, ele venceu em Mugello e foi terceiro em Monza. Na categoria de monopostos, foi primeiro em Salzburg Ring, segundo em Pau e terceiro em Nogaro, finalizando a temporada numa excelente 5ª colocação. Naquele mesmo ano, ele voltou a ter uma chance na Fórmula 1. Com a Tyrrell e por influência da Elf, principal patrocinadora da equipe de Ken Tyrrell, Jean-Pierre conseguiu uma vaga no grid. Numa prova cuidadosa, mais preocupado em não cometer nenhum erro grosseiro, ele largou em 21º e recebeu a quadriculada em 12º. Jabouille teve um ano bem movimentado em 76. Mais uma vez com WSC e Fórmula 2 em sua agenda, o ano reservaria bem mais. No Mundial de Protótipos, ninguém fez nem cosquinha na Porsche, mas ele foi ao pódio em Dijon, junto a Jean-Pierre Jarier. Em Le Mans, outro abandono, mas ele, Patrick Tambay
e José Dolen conquistaram a pole. O sorriso de felicidade veio na Fórmula 2, com o título da temporada ao desbancar seus rivais franceses, Michel Leclerc, René Arnoux e Patrick Tambay, e vencer em Vallelunga, Mugello e Hockenheim, além de outros 3 pódios. Mas lembra que eu falei que o ano reservaria mais ainda, né? Pois é, a Renault começou a colocar em prática a sua ideia de ingressar na Fórmula 1. E mais, decidindo implantar os motores turbocomprimidos, que a empresa tinha muito conhecimento a respeito. Jabouille era o piloto certo para isso e foi escalado para testar. Foram quilômetros e quilômetros rodados para desenvolver o propulsor de 1,5 litro e 6 cilindros. O motor não era confiável e o inverno europeu atrapalhou um pouco os planos, mas a montadora francesa decidiu que seguiria em frente com seu cronograma. E lá estava o carro no GP da Grã-Bretanha de 77, fazendo sua estreia na Fórmula 1. Vale abrir um parênteses, que foi a convite de Bernie Ecclestone e sem disputar a pré-qualificação. Apesar disso, o carro largou em 21º e quebrou quando estava em 16º. O DNF foi a nomenclatura ao lado de Jabouille na tabela final nas outras 3 provas disputadas naquele ano, os Países Baixos, Itália e Estados Unidos. Os franceses sabiam que o ousado projeto precisaria de tempo e não desanimaram nem mesmo com a não classificação para a etapa do Canadá. Em 78, a marca seguiu firme e forte. Jabouille não disputou os GPs da Argentina e do Brasil. Em todas as outras, ele estava presente. Em Mônaco e em Jarama, ele conseguiu chegar ao final, o que era um senhor avanço. Quebras se seguiram depois disso, mas ninguém baixava a guarda. Em Zeltweg e em Monza, Jabouille fez o 3º tempo do grid, e nos Estados Unidos, em Watts Glen, o fim de semana sem nenhum problema no motor foi recompensado com o 4º lugar, dando ao time seus primeiros pontos. Em 78, Jabouille também voltou a completar as 24 horas de Le Mans, na 4ª colocação, com o Alpine A 442A. Chegou o ano de 79 e a Renault teria 2 carros em tempo integral. Arnoux estaria ao lado de Jabouille, que colocou seu carro na pole do GP da África do Sul, na 3ª prova do ano. O modelo RS10 estava dentro do conceito de carro asa, e a Renault começou a se sobressair muito nas classificações. Claro que as quebras aconteciam, mas em Mônaco, mesmo 8 voltas atrás do vencedor, George Scheckter, ele chegou ao fim, assim como já havia completado em Jacarepaguá. E então veio o GP da França. A pole já era um bom indício, mas Jabouille teve o seu prêmio maior ao final das 80 voltas. Ficou atrás de Villeneuve até a volta 46, quando tomou-lhe a ponta e de lá não saiu mais, vencendo com 14 segundos de vantagem sobre o canadense e seu companheiro de equipe, que se engalfinharam naquela que é a disputa mais insana e mais brilhante da história da categoria. Aquele triunfo marcou não apenas a primeira vitória de um carro turbo alimentado na Fórmula 1, mas também a primeira vitória de um carro de indução forçada na categoria desde a vitória de Juan Manuel Fangio no Alfa Romeo 159 no GP da Espanha de 51. Para Jabouille, claro, os méritos foram maiores ainda. Foi uma vitória em casa, dirigindo um carro francês, com pneus Michelin franceses, movido por um motor francês e abastecido com os combustíveis da Elf, francesa. Jabouille foi o primeiro piloto do país ainda a vencer o GP local desde que seu xará, Jean-Pierre Wimille, triunfou em Reims, com seu Alfa Romeo 158 em 48. Aquela vitória, na época premiada com 9 pontos, fez ele terminar o campeonato em 13º, e com mais 2 poles, na Alemanha e na Itália. No ano seguinte, as quebras seguiram, mas em muito maior quantidade com ele, enquanto Arnoux venceu a última prova de Interlagos com traçado antigo, e em Kyalami, ambas as corridas tendo Jabouille na pole, e pontuava Isolder e Paul Ricard. Jean-Pierre só tinha um mirrado 10º lugar em Mônaco, diferente de algum DNF, quando a sorte voltou a sorrir para ele na Áustria. Segundo no grid, ele e sua equipe, reza a lenda, sofreram chacotas de muitos no paddock, que apostavam de forma informal em que volta ao motor turbo do carro amarelo número 15 quebraria. Enfim, o motor durou todas as 54 voltas e Jabouille venceu sua segunda e última corrida na categoria. Só que o ano terminou de forma bem ruim para ele. Uma falha mecânica na suspensão causou um grave acidente que resultou em várias fraturas nas 2 pernas no Canadá. Sem estar completamente recuperado, Jabouille conseguiu uma vaga na Ligier para a temporada de 81, mas nada deu certo. Não correu em Long Beach,
participou somente dos treinos livres em Jacarepaguá, não se classificou em Buenos Aires, chegou ao final em Imola, mas 15 voltas atrás de Nelson Piquet, abandonou em Zolder, colecionou mais um DNQ em Mônaco e não chegou ao fim em Jarama, naquela que foi a sua 49ª e última corrida disputada, com 2 pódios, 6 poles, 21 pontos e as 2 vitórias conquistadas. 3 anos depois ele voltou a correr. Em 84 ele participou das 24 horas de Spa com o Rover, ao lado de Tony Pond e Ed Johnson. Mais 3 anos se passaram e ele voltou à prova belga, com uma BMW ao lado de Gerard Blenier e Lucien Guiteny. Em 88, seu melhor resultado em Spa-Francorchamps, um 8º posto ao lado de Jean-Louis Schlesser e Marc Douet. Em 89, com 46 anos de idade, retornou para o Mundial de Endurance. Disputou as 24 horas de Le Mans com o C9 Mercedes da Sauber e ao lado dos conterrâneos Jean-Louis Schlesser e Alain Cudini, fechou num ótimo 5º lugar. Um ano se passou e Jean-Pierre correu junto a Keck Rosberg nas etapas do Canadá e do México do WSC com o novo Peugeot 905, visando toda a temporada de 91. Mas Jabouille decidiu somente participar da lendária prova de Sarthe. Conseguiu 2 terceiros lugares nos 2 anos posteriores, sempre em parceria com Mauro Baldi e Philippe Alliot. Aí Jean Todt deixou o departamento de competição da montadora francesa para encarar o desafio de reerguer a Ferrari, e Jabouille ocupou seu lugar, sendo peça essencial para acertar a entrada da Peugeot na Fórmula 1 como fornecedora de motores, primeiro para a McLaren e depois para Jordan e Prost. Em 99, quando ninguém mais imaginava, Jean-Pierre voltou às competições, agora no GT4 Sports Car, à época organizado pela Federação Francesa de Esporte Motor. Os resultados foram medianos, mas sua presença ajudou a fortalecer a categoria até 2005, quando fez de fato sua última corrida. Ao lado de Alain Prost, com Dodge Viper da Hexagon Engineering, Jean-Pierre, então com 63 anos, triunfou na etapa Adivinhem e de Rond-Prenois, o mesmo palco da sua primeira vitória na Fórmula 1. Depois disso, Jabouille foi morar em Saint-Cloud, uma mini cidade nos arredores de Paris, até a sua partida em fevereiro de 2023, segundo a família, de causas naturais, sem maiores detalhes. As homenagens, claro, não tardaram a aparecer, especialmente da equipe Alpine, que o descreveu como um, abre aspas, honrado piloto, brilhante engenheiro e um pioneiro do nosso esporte, fecha aspas. Felizmente, Jabouille também teve o reconhecimento em vida e deixou o nome escrito na história do automobilismo pelo óbvio motivo do desenvolvimento dos motores turbo, ainda que ele tenha sofrido demais com quebras e abandonos. Aquela semente plantada pela Renault e desenvolvida por Jean-Pierre deu seus primeiros frutos em 83, com Piquet conquistando seu segundo título justamente derrotando Alain Prost, então piloto do time francês, que encerrou sua primeira passagem como escuderia em 85. Mas os motores turbo dominariam a categoria entre 84 e 88, quando a Fórmula 1 retornou aos propulsores normalmente aspirados para o ano seguinte por causa da alta potência e gastos exorbitantes. A tecnologia turbo comprimida retornou somente em 2014, com um sistema híbrido e recuperação de energia. Como eu já falei com tantos outros pilotos, esqueçam os números. Jean-Pierre Jabouille foi sim um gigante do esporte a motor, peça fundamental na implantação dos motores turbo, que marcaram época na Fórmula 1. Muita gente até hoje tem saudade daqueles motores turbo, que voltaram em 2014 e seguem até hoje uma tecnologia completamente diferente. E com certeza o Jean-Pierre tinha que estar aqui nessa lista por toda essa colaboração e por ser o principal nome de uma escuderia que, bem ou mal, ainda está aí até hoje. E falar bem ou mal só pelo desempenho da Alpine ultimamente é uma tremenda de uma injustiça, né? A Renault, nos anos 90, ganhou tudo praticamente fornecendo motor. Então, se a Renault tem essa história, principalmente na Fórmula 1, muito se deve ao Jean-Pierre e todo aquele trabalho nos anos 70 para colocar a escuderia, colocar a marca francesa nas pistas da categoria máxima dos monopostos. Gostaram, né, pessoal? Semana que vem é a vez de uma lembrança para a gente recordar aqui. O personagem de terça volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais,
ou assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Na sexta-feira tem aquecimento, a partir das 9 da noite a gente espera vocês, é claro, querendo muitos likes e comentários. Um grande abraço para vocês e até lá. Tchau!